Olá pessoal, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para você. Bom, neste vídeo, assim como em todos os outros vídeos que eu tenho postado, eu quero trazer uma palavra de exortação, de incentivo à santificação, incentivo a uma mudança de mentalidade, incentivo a uma mudança de vida. Sabemos aí que estamos vivendo os últimos tempos, o princípio das dores, estamos caminhando para a volta de Jesus que está próxima e então devemos refletir sobre isso. E antes de entrar no assunto, eu quero deixar uma pergunta para você. Por qual porta você tem entrado? Por qual porta você tem entrado? Eu vou ler aqui, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre este assunto e você vai entender essa pergunta que eu estou fazendo. Por qual porta você tem entrado? Eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 22. O título é A Porta Estreita. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Está falando de Jesus. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porfiai é lutar, combater. Lutai por entrar pela porta estreita. Combata por entrar pela porta estreita. Hoje em dia, tudo está tão relativizado, a salvação está relativizada, tudo é relativizado para se conformar com a vontade do ser humano. Tudo se converte no desejo do ser humano, no bem-estar do ser humano. Tudo é de acordo com o que as pessoas querem, com o que elas desejam e, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas e nas redes sociais, as pregações que a gente tem a oportunidade de ver, de assistir, as palavras são voltadas para o ego do ser humano, são voltadas para a motivação do ser humano em relação a essa vida e não são palavras de exortação e incentivo à vida eterna. O Evangelho é um chamado à santificação, é um chamado a um compromisso com Deus visando uma vida eterna e não o bem-estar do homem nessa terra. É um chamado a uma mudança radical de mente e de vida. Não há como receber o Evangelho e continuar da mesma forma. Continuar tratando o pecado como algo normal, continuar vivendo a prática de pecado. Ir para o céu não é fácil, como muitos têm dito, que é fácil, tal. Não, não é fácil. Aqui fala que a gente tem que lutar por entrar por essa porta estreita. A Bíblia diz, Jesus falando em outra passagem, que o caminho que conduz à salvação ele é estreito, ele é apertado. E a porta também é estreita e apertada que conduz à salvação. Mas o caminho que conduz à perdição, ele é largo e espaçoso. E a porta também que conduz à perdição também é espaçosa. Ela não é apertada. E são poucos os que entram pelo caminho apertado e pela porta apertada.
e são muitos os que entram, que passam pelo caminho espaçoso e pela porta larga. Então, ir para o céu não é fácil, não é algo que simplesmente eu digo, eu vou para o céu e pronto, estou garantido. Não. Jesus disse que aquele que quisesse ir após ele teria que negar a si mesmo, tomar todo dia sua cruz e segui-lo. Então é difícil, é um desinteresse pelas coisas deste mundo, uma negação pelas coisas deste mundo, pelos nossos desejos e vontades, e tomar uma cruz e seguir pelo caminho estreito e passar pela porta estreita, apertada. Então não é fácil, há um preço, né, a ser pago. E esse preço é um preço de santificação, de abandono do pecado, de abandono das coisas deste mundo e nos voltarmos para Deus. Jesus disse aqui que muitos procurarão entrar, né, pela porta e não poderão entrar. E uns vão bater e dizer, Senhor, abre-nos. E ele vai dizer, não sei de onde vós sois. E muitos vão dizer, comíamos e bebíamos na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vai dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Isso aqui é muito sério. Quantas pessoas, meus irmãos, que se dizem cristãos, estão dentro de igrejas, né, festejando, se alegrando, comendo e bebendo, e estão praticando iniquidade. Essas, nesse dia, vão dizer isso. Temos comido e bebido na sua presença, estamos santos, e o Senhor tem ensinado nas nossas igrejas, estamos santos, temos que entrar. E ele vai dizer, não vos conheço, vocês praticam iniquidade, vocês não mudaram de vida, vocês não se santificaram. E é triste pensar que por falta talvez de ensinamento, de exortação, essas pessoas, né, vivem desse jeito e um dia vão escutar isso aqui de Deus, que Deus vai fechar a porta e não vai abrir para essas pessoas. Como eu disse, são tantas palavras motivacionais que motivam, que dão ânimo, mas praticamente só para a vida nessa terra. Não há praticamente palavras que te exortem à santidade, que te chamem a atenção, que te dão um puxão de orelha, que te façam despertar, palavras que te dão um choque de realidade. Porque no tempo que estamos vivendo, precisamos muito mais do que um choque de realidade do que de motivação. Pessoas estão motivadas e não estão indo para o céu, estão vivendo em iniquidade por falta de palavra, da sã doutrina. E muitos não querem a sã doutrina. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos começariam a ter comichão, coceira nos ouvidos, não suportariam a sã doutrina e amontoariam para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, segundo seus próprios desejos carnais. Está dessa forma. Hoje parece que não se pode falar uma palavra um pouco mais dura, uma palavra de exortação, dar um puxão de orelha que as pessoas emburram e querem sair das igrejas. E infelizmente muitos pregadores estão caminhando de acordo com isso e falando somente o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. Jesus, quando fez um discurso para a multidão e falou, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Muitos, aquela grande multidão, muitos não todos, a não ser os 12 discípulos, viraram para Jesus e falaram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Enquanto ele estava curando, multiplicando pães, todos estavam ali, né, perto dele, achando bom. Quando ele mudou o discurso ali, fez uma pregação dura, falou que deveríamos participar da vida dele, e por isso ele falou, comer da carne e beber do sangue, participar do sofrimento dele, viver o evangelho. O povo falou que aquele discurso era duro, quem o poderia ouvir? E eles abandonaram Jesus. Mas o interessante é que a Bíblia não relata Jesus se humilhando e correndo atrás dele e implorando para que eles voltassem. Não, pelo contrário, ele vira para os discípulos, para os 12 discípulos, e prova eles também, dá uma apertada neles. Ele fala, e vós também não quereis ir? Ele dá uma apertada neles também. Ele não correu atrás da multidão ali, se humilhando e implorando que eles voltassem. Eles não quiseram ouvir uma palavra dura, ou seja, eles não estavam interessados em salvação. Queriam simplesmente que pães fossem multiplicados, queriam ter as suas enfermidades curadas,
queriam só bênçãos e milagres, mas não queriam compromisso com o reino de Deus. E hoje, infelizmente, muitos pregadores, eu diria quase que a grande maioria está dessa forma, pregando o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir. E assim pessoas estão dentro de igrejas caminhando para o inferno, caminhando pelo caminho largo e passando pela porta larga. E o caminho estreito, a porta estreita, não estão indo por esse caminho, por essa porta. E um dia vão bater e não vão poder entrar. Tentarão entrar e não poderão. Por isso, porque Deus vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vocês estavam comendo e bebendo dentro das igrejas, festejando e se alegrando, porque hoje em dia tudo é comemoração, tudo é festa, né? Parece que está tudo bem, pessoas cheias de pecado e de iniquidade dentro de igrejas, e parece que está tudo bem, estão comemorando, festejando, e como se tivesse tudo bem, e na verdade não está. Não há uma mudança de vida, uma santificação. Talvez por falta de exortação de líderes, de pastores e de membros também, de uns para com os outros, membros das igrejas, os irmãos, de exortarem uns aos outros, de chamarem a atenção. Isso é muito sério. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, em seu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu curei enfermos. E vão ouvir isso: eu não vos conheço. Operaram sinais, mas não mudaram de vida, não se santificaram, não se arrependeram, não se converteram. Eu não vos conheço, apartem-se de mim. E isso é muito sério. Eu queria poder te falar uma palavra simplesmente, né, motivacional, que te alegrasse, mas a minha consciência não me deixa fazer isso. A minha consciência com Deus me leva a trazer palavras nos meus vídeos de exortação à mudança de vida, porque eu sinceramente estou preocupado com a sua salvação, com a sua vida eterna, e não com a sua vida aqui nessa terra. Deus pode nos abençoar, Deus pode nos prosperar, sim, pode, mas o nosso coração não pode estar nisso. Nosso coração deve estar na vida eterna, no céu, e devemos lutar por entrar por essa porta estreita, porque senão um dia nós vamos bater e não poderemos entrar. Se deixarmos só no dia que ela estiver fechada e batermos, nós não poderemos mais entrar. Temos que lutar e entrar por ela agora. Então, eu quero sempre trazer palavras de exortação, porque precisamos disso. Estamos vivendo tempos difíceis e não podemos mascarar a realidade que estamos vivendo e que ainda está por vir muita coisa. Temos que nos exortar e buscar essas mudanças. Como eu disse, eu estou preocupado com a vida eterna e não simplesmente com a vida aqui neste mundo. Isso aqui vai passar. Estando bem ou mal, estando bom ou ruim, isso aqui vai passar. Mas uma eternidade nos espera. Uma eternidade com Deus no céu ou uma eternidade sem Deus no lago de fogo e enxofre, no inferno. Que possamos refletir sobre isso e mudar a nossa vida. Abandone a prática de pecados. Abandone todas as obras da carne. Se santifique, mude de vida. Abandone bebedices, abandone mentiras, abandone sexo ilícito, fornicação, abandone iras, contendas, invejas, tudo de errado. Abandone. Lute por entrar pela porta estreita, para um dia estar com Deus. Não queira continuar caminhando pelo caminho largo e entrando pela porta larga que está te conduzindo à perdição, está te conduzindo ao inferno. E muitos estão, parece que como sonâmbulos, né, como zumbis, andando, parece que sem uma orientação, sem uma direção certa, e assim vão caminhando por este caminho largo e entrando por essa porta larga. Então fica aqui uma palavra de exortação e de incentivo à santidade. Que Deus nos abençoe, que consigamos viver dessa maneira. Ok? Um abraço a todos, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.